Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Capricórnio. É uma leitura temporal, geralzona pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você, sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista também os signos da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, porque cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comenta e compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Assista também até o final dessa leitura, Capricórnio, porque eu vou iniciar para você. A gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento atual. Na metade da leitura, na sequência, a gente vai ver um aconselhamento, né? Um aprofundamento, um conselho. E depois, no final da leitura, a gente vê um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Então, às vezes, a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá bom? Eu gravei as previsões para o ano de 2024, se você não assistiu e quiser assistir para saber as tendências do ano de 2024, já estão disponíveis aí no canal, mas eu também vou deixar aparecendo na tela final para você. Tá bom? O pessoal tem perguntado a respeito de leituras particulares e eu não estou fazendo no momento. Vamos ver então para Capricórnio qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Capricórnio precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor. Cara, o arcano maior, o pendurado, energia do signo de Peixes. Arcano maior, os enamorados. E aqui eu já consigo entender alguma coisa relacionada, Capricórnio, às suas paixões, tá? Que pode estar sim relacionado a questões de amor romântico ou situações que tem muito da sua paixão relacionado, tem muito do afetivo da sua parte relacionado, ou a essa pessoa, né? Que pode ser de amor romântico ou não, ou a esse algo, né? Que pode ser trabalho, pode ser familiar, pode ser amigos, pode ser uma questão pessoal sua. Só que muito fala aqui para mim de uma mudança que precisa acontecer dentro desse setor onde tem o seu algo afetivo envolvido, seja de amor romântico ou não, tá? É como se você ou a pessoa com quem você está envolvido, que a gente narra nessa leitura, precisassem observar as coisas de uma outra maneira. Né, que a gente tem energias do signo de Peixes e do signo de Gêmeos também, tá? Cara, o 9 de paus é como que se existisse uma dificuldade em, em fazer com que essa situação, que aqui, ao meu entender, é afetiva, tá? Portanto, pode ser de relacionamento, mas se não for, você adapta para a sua situação. Mas tem aqui um estar parado, tem um estar estagnado aqui em relação a esse romance, ou a esse casamento, ou a esse trabalho, ou seja lá o que for aqui. Sabe quando a gente consegue uma coisa que a gente queria muito, só que ao passar do tempo essa coisa acaba perdendo a importância para nós? A gente sabe que está lá, está no canto ali, já é nosso, a gente conseguiu aquilo, mas a gente deixa de dar movimento naquilo. Então eu sinto que essa pegada acontece para você dentro desse algo que você ama, dentro desse algo que tem um afeto da sua parte por ele, né?
como eu já falei, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas pode se enquadrar dentro do amor romântico, do trabalho, da família, de uma questão pessoal sua. Aquele grupo de amizade que, meu, é uma coisa parada, nunca tem uma novidade rolando ali. E o pendurado, ele narra para nós, Capricórnio, essa questão da gente tanto sair da estagnação, né? Mas que o que auxilia muito a gente sair da estagnação, do momento parado, né? É a questão da gente observar as coisas por um outro ponto de vista diferente. Então, será que nesse seu relacionamento, ou nesse seu trabalho, ou nesse algo que você ama, tem uma paixão sua? Tem uma coisa afetiva que liga você a isso? Será que isso também não está precisando sair da estagnação e está precisando ganhar um novo olhar em relação a ele? Né? Porque no fundo do maço, cara, a gente tem um sete de copas invertido ainda por cima. Né? Que é como eu falei, a gente às vezes está no momento parado, né? A gente está ali estagnado em relação a esse algo que a gente tem um afeto, que a gente ama, que a gente tem uma paixão por isso, né? E esse momento parado vai criando uma série de ilusões. A nível de relacionamento afetivo, amor romântico, o estar parado na relação, cara, tanto na sua cabeça quanto na cabeça da pessoa, gera uma série de ilusões. Ah, a pessoa não me procura mais, né? Será que perdeu o interesse? Então, percebe como que o estar parado sem movimento vai gerando uma série de pensamentos, né? E até mesmo desordens mentais que pode fazer você acabar acreditando em uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Embaixo desse sete de copas, a gente tem um dois de paus. O dois de paus, ele é o movimento aonde a gente entra com essa energia de planejamento, né? Então, será que esse algo que você ama, que seja um relacionamento ou não está precisando passar por um planejamento? Né? Será que não tem algo que precisa ser planejado em relação a isso? Será que não tem algo que necessita aqui dentro dessa coisa, dessa pessoa que tem um afeto, um amor da sua parte? Será que isso não precisa ser reanalisado de novo? Para ver por que está sem movimento? Né? Por que antes tinha movimento e hoje não tem? Será que aconteceu uma individualização aqui entre ambos, né? Por que chegou nesse momento onde caiu na estagnação? O dois de paus convida a gente a refletir, né? E fazer possíveis reorganizações, planejamentos em relação a isso. Para ver se ainda dá para continuar, para ver se caiu justamente na estagnação por conta que não dá mais para continuar, mas nenhum dos lados tem a coragem de colocar isso para fora. Então percebe como uma análise do seu contexto precisa ser feita? Vamos ver mais com o tarô cabalístico. Até porque o sete de copas, como a gente falou, é uma carta de ilusões, ainda mais que está invertido, né? Então, às vezes, aqui você está numa situação mesmo onde você pensa existir um afeto, onde você pensa ainda gostar dessa situação, onde você pensa amar essa situação, mas às vezes tudo isso já não passa mais de ilusões. O que acontece é que às vezes você está aguentando aquela situação. Por vezes, dentro de você, existe, um baita de um anseio de sair dessa situação, ou de fazer com que ela possa ser renovada. Mas não tem, ou da sua parte ou do outro, essa capacidade de externalizar aquilo que se quer, né? Olha, eu analisei e eu acredito que não compensa mais para nós ficar nessa situação, porque ela caiu na estagnação.
E aqui não está havendo uma possibilidade da gente fazer as coisas diferente, né? Então, será que a gente não está se iludindo, permanecendo nessa situação, permanecendo junto, né? É o 2 de paus lá, é o planejamento, é a conversa, é a reorganização das coisas, né? Porque tudo é lícito, menos ficar parado numa situação, né? A gente acreditar ilusoriamente que a gente ainda tem um afeto, tem uma ligação por essa situação, né? E mesmo que tenha, essa questão do estar parado, do estar estagnado, é prejudicial em algum nível para nós, né? Como eu falei, gera uma série de ilusões na nossa cabeça e fantasia, né? Então, às vezes, tem um distanciamento, mora junto ali com a pessoa e coisa e tal, mas tem um certo distanciamento, já é motivo da gente pensar que a outra pessoa tem interesse em outro alguém, que a outra pessoa já não ama mais, e vice-versa, né? Então, por isso que tem que explorar, tem que conversar, tem que planejar, tem que reavaliar, para ver se ainda compensa, para ver se esse amor ele é real ou é apenas uma ilusão, porque tem as duas possibilidades aqui. E o arcano maior pendurado que abre essa leitura, ele fala claramente para nós de que não dá mais para ficar tendo o mesmo ponto de vista em relação ao algo, que seja para você de amor romântico ou não. Que o ponto de vista sobre o algo precisa mudar. Até a maneira como você vê essa situação precisa ser levada em consideração. Porque é o pedido do arcano maior pendurado. Por isso que ele se pendura de ponta cabeça. Para que ele tenha uma perspectiva diferente. Quando a gente tem um ponto de vista diferente, quando a gente enxerga a situação por um outro ponto de vista, é nesse momento que a gente entende o que deve ser feito na situação, né? Enquanto a gente continua estagnado, vai levando com a barriga, é difícil a gente ter a sacada sobre o que está acontecendo e sobre o que fazer na situação. Olha, a imperatriz invertida. É como que se para alguém essa situação, mais uma vez, seja de amor romântico, de amizade, família, trabalho, uma questão pessoal, um costume, não importa o que é, para cada pessoa vai ser algo. É como se ela tivesse perdido os seus valores aqui. Mas esses valores podem ser recuperados a partir do momento que se observa por um outro ponto de vista, onde faz uma análise mais profunda do caso. E você sendo do signo de Capricórnio, ou tendo forte em algum ponto do seu mapa, você deveria ter essa questão metódica e analítica, que não é para ser usado só em coisas que estão relacionadas ao material, ao físico e ao financeiro. Essa mesma capacidade analítica, metódica, pode ser aplicada em todas as áreas da sua vida e precisa ser exercitado. Quanto mais você exercita essa capacidade, mais fluente se torna a sua vida. Porque você está exercendo aquilo que é poder seu. Sendo uma pessoa metódica, analítica. Então, não faz muito sentido ser ou considerar ser uma pessoa analítica e metódica e se permitir cair numa estagnação. Porque a estagnação ela acontece a partir do momento em que a gente não consegue fazer uma análise profunda do algo que está sendo vivido, né? Mas aqui é como se tivesse já perdido o valor, porque não tem novidade, as coisas não se manifestam de uma maneira diferente, né? É como eu falei, eu vejo dois cenários. Tem alguns que precisam analisar, sentar, conversar, reavaliar e planejar, porque de fato não tem mais como comungar com a mesma situação. E para outros ainda há a possibilidade de resolução, porque ainda tem um amor que não é ilusório, tem um amor que é verdadeiro, né? Então precisa analisar o que é que está causando esse distanciamento, mas tudo indica que se continuar assim, a tendência é que cada vez mais perca o valor, né? E aqui Vênus,
né, que caiu, é a Imperatriz, a energia do signo do planeta de Vênus, fala do amor invertido, né? Consegue entender? Olha aí. Pajem de Paus é aquela pessoa que talvez aconteça uma procrastinação na questão de ter a energia de ação para tentar trazer uma resolução para o seu caso, né? Olha, eu gostaria de conversar com essa pessoa, eu gostaria de pegar ela um dia, sentar e conversar, ou esse meu patrão, ou esse meu marido, ou esse meu amigo, ou essa família, né? Só que o Pajem de Paus, ele é uma figura infantil e fogo de palha. Então, é aquela pessoa que só agita que vai fazer alguma coisa, mas acaba não fazendo, né? Então, às vezes tem uma vontade sua de, partir para a resolução do problema. Só que por algum motivo não consegue externalizar em palavras e em ações físicas. Tem um certo bloqueio, vamos dizer. Talvez pelo medo de que a resolução desse problema se dê na separação, né? Ou que não possa haver possibilidade de resolução. Então eu prefiro meio que ir empurrando com a barriga, né? Mas quanto mais eu empurro com a barriga, quanto mais eu varro para debaixo do tapete, mais a estagnação acontece, mais a frieza acontece, mais o distanciamento acontece. Porque é algo que clama por uma resolução. E eu faço vista grossa. Às vezes por não conseguir ou por ter medo do que vai dar se eu sentar para conversar e tentar trazer uma resolução, né? O medo de que, se eu conseguir enxergar essa situação por um outro ponto de vista, eu vou ver que ela não serve mais para mim, né? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que de fato, quando você muda o seu ponto de vista em relação a esse algo que a gente está conversando, pode ser que você entenda que aquilo já não seja mais para você. E aí era um amor ilusório. Mas pode ser que você, ao mudar a perspectiva sobre o algo, você traga uma renovação. E aquilo que estava distanciado, parado, estagnado, se aproxima e ganha movimento. O 9 de ouros. Talvez a essência da problemática aqui seja a questão de um não respeitar a individualidade do outro, né? É quando eu entro em uma parceria, seja de amor romântico ou não, aonde eu sinto que eu tenho que ficar preso àquilo. Então toda a minha individualidade escoa pelo ralo, né? Mas não é essa a proposta. A proposta é que a individualidade dentro de uma parceria, dentro de uma relação, ela tende a acalorar a situação. Quando nós somos individuais, né, quando a gente busca essa nossa independência, a nossa individualização, mesmo estando dentro de um relacionamento, de uma parceria, é muito favorável. Porque você dá essa liberdade para o outro de ser uma pessoa livre e você também recebe a mesma liberdade. Desaparece aquela coisa antiga de que se eu estou numa parceria, eu tenho que me dedicar ao máximo, eu estou preso ao outro. A dedicação até faz parte, mas o estar preso é ilusório, né? E quando os indivíduos que estão participando dessa situação entendem que são pessoas livres, individuais e independentes, é muito maneiro, porque gera o quê? Gera um anseio de estar com a pessoa. Porque quando eu estou preso a uma situação com alguém, eu meio que convivo forçado em momentos que eu gostaria de estar sozinho, né? Então você imagina que bizarro. Você entende para você, né, que você é uma pessoa individual, que você é uma pessoa livre, que você tem a sua independência. Mas ao se relacionar com o outro, você perde isso. E isso nunca deve ser perdido, né?
E quem entende isso que eu estou falando aqui, quem leva a vida dessa maneira, sendo uma pessoa individualizada, sendo uma pessoa independente, livre, gera muita vontade no outro de estar junto com você. Então, se há o respeito, né? A pessoa, olha, hoje a gente não vai se ver e tal, né? Hoje eu estou mais focado nas minhas coisas. E quando há esse respeito, gera no outro uma vontade de, assim que possível, estar com você. E vice-versa. Agora, quando você está muito disponível, quando você se sente preso àquela situação, é horrível. Você quer um tempo para você respirar. Muitos casais não dão certo por conta disso. Não respeitam a individualidade do outro. Não dão a liberdade que o outro quer ter. Não se dá a liberdade que você precisa ter. Então, vai caindo na rotina, gera uma estagnação. Pela falta de liberdade e de independência, o afastamento vai acontecendo até de uma maneira brusca. Mais uma vez, no fundo do maço, o pendurado. Tá? O pendurado que conta para nós mais ou menos tudo isso que a gente acabou de narrar. Eu preciso cedo ou tarde entender que eu sou uma pessoa livre, que eu sou uma pessoa individual, independente, estando ou não em um relacionamento. Quando eu entro num relacionamento e eu me sinto preso, eu não estou indo num bom caminho. É ao contrário disso. A prisão, a estagnação, ou eu achar que agora eu estou dependente do outro é um equívoco. Isso ferra com as relações, independente de qual natureza seja. Né? Vamos ver mais aqui para a gente fechar, porque a leitura já está grande. A maioria das relações e das parcerias terminam por conta que um não respeita a individualidade do outro, não respeita a independência do outro. As parcerias e as uniões e os relacionamentos são para somar, né? Não para aprisionar. É necessário deixar claro, tanto para você quanto para o outro, que não é uma prisão, né? Um 6 de paus, ainda bem, né, no desfecho. Vou tirar todas e eu interpreto para a gente finalizar. Um 8 de ouros, um 10 de espadas e no fundo do maço a rainha de ouros. Então aqui conta muito nesse desfecho que, cara, há a possibilidade ainda do sucesso e da vitória nesse algo que existe a sua paixão envolvida, seja de relacionamento ou não, né? Mas, cara, há um trabalho a ser feito aí. O 8 de ouros implica numa dedicação, num trabalho, né? Que, ao meu entender, é tudo isso que a gente já conversou. Do sentar e conversar, ou planejar e reavaliar, ver se é isso mesmo, se é cada um para um lado, ou se dá para ter uma comunhão ainda, né? Porque ao fazer isso, aí sim encerra-se um ciclo de tristeza, insatisfação ou sofrimento, né? Cada um tem a sua história. Deixa de ser aquela coisa que invade a minha privacidade, aonde eu me sinto preso e não consigo cultivar a minha liberdade e a minha independência, tá? Então, há uma resolução para aquele que tem a capacidade de analisar, de ser metódico, de estabelecer um consenso com esse algo que pode ser que ainda tenha um valor para você, beleza? Os signos fortes é Peixes, Gêmeos, Libra e Touro, Áries, Leão e Sagitário, Touro, Virgem e Capricórnio, Peixes, somente isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. A minha missão aqui é sempre de ajudar o máximo de pessoas possível, mas quando ajudo ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito.
Se você for novo no canal e gostou, inscreva-se por favor para ajudar ele a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa é muito significativa para o desenvolvimento do nosso canal. Capricórnio, vou vendo vocês nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso e até logo.